evidentemente, o teu livro Ainda Estou Aqui, que é uma das coisas que eu tive mais prazer em ler em não ficção na vida. É uma coisa que eu adoro aquele livro. Acho uma coisa... Obrigado, obrigado. Acho realmente muito lindo. Aliás, tem uma coisa que eu queria comentar com você, que eu acho um feito ali, que é o seguinte: no fundo, aquele é um livro autobiográfico. E você tem o teu primeiro livro de estreia, que foi aquele sucesso absoluto, era um livro autobiográfico também. E aí, como fazer para cruzar duas autobiografias? E você faz isso de uma forma super elegante, que é na página 55, você faz esse cruzamento em 3 linhas, e a coisa funciona perfeitamente. Eu acho aquilo uma façanha. Fala um pouco desse livro, Marcelo, Eu da acho que eu história até da sua sei mãe. a frase que você se refere, a que você se refere. Na verdade, é muito simples. Quando eu escrevi O Feliz no Velho, em 1982, Uhum. foi uma encomenda do editor Caio Graco, Uhum. que me conhecia desde criança. E com o fim da censura política, em 77, 78, porque continuou a censura de costumes, mas a política acabou. A censura à imprensa foi levantada em 76, né, se eu não me engano, a de livros em 77, 70. Então ele viu que tinha ali um espaço literário para ser ocupado, especialmente pelas pessoas que não combateram a ditadura, né? Ninguém ali era Fernando Gabeira, que tinha escrito 2 livros sensacionais, eu fiquei ex-companheiro e um outro, mas também que tinha uma atuação política, militante, ativista relevante, que foi que deu no rock do brasileiro, né? E aí eu assinava Marcelo Paiva e o Caio Graco, e assinava na revista literária do Caio Graco, da editora brasiliense, que chamava Leia Livros. Ele lia meu estilo, gostava muito do meu estilo meio irreverente, coloquial, que misturava várias influências, tal, e sugeriu de eu escrever um livro sobre o meu acidente. Eu tinha acabado de sofrer, fazia 2 anos que eu tinha sofrido um acidente. E eu falei, mas quem é que vai ler sobre o meu acidente? Não, lê, escreve sobre isso que você está vivendo e sobre o que você viveu, sobre o seu tempo da faculdade e tal. E eu escrevi 100 páginas num jorro criativo super intenso, que eu estava em casa direto. Aliás, muita gente me pergunta, você está em quarentena? Eu falei, bom, não é a primeira vez que eu fico em quarentena. Na centésima página, eu falei, caramba, o que eu tenho aqui? Será que as pessoas vão ter interesse em ler uma coisa tão pessoal? E mandei para ele. Aí ele falou, não, me deu prazo, outubro você termina, e deu o título Feliz no Velho. O título é do Caio Graco? É do Caio Graco. Aliás, eu ainda estou aqui, quem deu o título foi o Luiz Schwartz. Esses meninos, eles são bons de dar título. Tem um outro título, o Luiz Schwartz, que é uma frase do livro, né? Aí eu escrevi o livro e eu não tinha falado do meu pai. O Luiz Travassos, que foi presidente da UNE, que também é um cara muito amigo e muito militante, jovem, que infelizmente morreu em 82, também estava escrevendo um livro e a gente resolveu trocar. E ele leu e falou assim, puxa, mas você não vai falar do seu pai? E era exatamente essa a minha dúvida, sabe, de ter que carregar um estigma, né? Não, você tem que falar do seu pai. Eu falei, mas quem fala do meu pai é minha mãe. Quem deve escrever sobre meu pai deve ser a minha mãe. Aí eu acabei, até eu nem sabia muitos detalhes das coisas que tinham acontecido com meu pai, porque isso aí fazia só 11 anos do desaparecimento do meu pai, que foi em 71, e muitas coisas ainda não estavam contadas, né? A gente estava na ditadura ainda. E ela me falou algumas coisas e eu fiz algumas coisas. Falei do meu pai, acabei falando do meu pai. E quando lançou o livro, eu lembro que muita gente ia à noite de autógrafo achando que era um livro sobre meu pai. E eu falava, olha, eu sempre falava assim, olha, esse livro não é sobre meu pai, hein? Era uma coisa, uma necessidade de querer criar
uma identidade sem ser filho ou vítima da ditadura, que a minha família sempre fez questão de tocar, né? A minha mãe também, ela tinha essa dificuldade de ser a viúva do Rubens Paiva. Ela sempre tocou a sua carreira de Claro. advogada, indianista, adiante. E quando veio a Comissão da Verdade, muitas coisas sobre meu pai começaram a ser reveladas, algumas casualmente, outras por conta da Comissão da Verdade, outras por conta do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, e outras por conta de acasos mesmo. Assim, um general do Rio Grande do Sul foi assaltado e morto, e aí um delegado da Polícia Civil achou umas caixas e tinha documentos sobre meu pai. Quer dizer, muitas coisas começaram a ser reveladas que eu não tinha revelado no Filhos Velhos, que a gente nem sabia. E a minha mãe começou a ficar detonada por conta do Alzheimer. Aí eu falei, caramba, ela está perdendo, estou vivendo a Comissão da Memória, é verdade, minha mãe está perdendo a memória, e essa é uma história que deve ser recontada, que eu não contei da forma como eu deveria ter contado. Então, eu, de fato, parece estranho, mas eu me dei ao direito, eu já tenho um amadurecimento para saber que em literatura vale tudo, e falei, vou escrever a mesma história. Aliás, desculpe, o secretário-geral mostrou esse livro aí, o Meninos em Fúria. Esse Meninos em Fúria é a continuação do Feliz do Velho, é exatamente o que me aconteceu depois. Eu me revisitei como deficiente. Eu já tinha me revisitado como deficiente numa peça de ficção que eu fiz, chamada No Retrovisor, e revisitei a história do desaparecimento do meu pai nesse livro, só que através dos olhos da minha mãe. Então, eu acho que eu acho que a frase que você está falando é uma hora que eu falo assim, aí eu sofri um acidente, mas isso é outra história, não é isso, mais ou menos? Exatamente essa frase. Muito. Outra coisa interessante, Marcelo, é o seguinte: ele não é um livro emocional, no sentido de, o meu pai, ele não tem essa carga, ele é um livro, em alguns momentos, quase frio, muito afetuoso com a sua mãe, mas quase frio nos fatos políticos. É um livro de documento mesmo. Pois é, eu fiquei legal, muito receoso em relação a isso, porque como eu havia dito, a minha família nunca fez o papel de vítima, até porque era uma coisa da minha mãe, isso que a gente aprendeu desde pequena. Ela dizia que nós não somos vítimas, é o Brasil que é vítima, né? E eu acho que a gente não fica falando de nós. Minha mãe você nunca vê uma cena da minha mãe falando eu quero o corpo do meu marido. Não, eu quero a resolução de todos os problemas dos desaparecidos políticos. Eu quero uma definição política e punição de quem cometeu as atrocidades que foram cometidas. Aí essa postura da minha mãe sempre influenciou muito a minha família. Então, eu também nunca caí, eu e ninguém da minha família nunca caímos nesse vitimismo, entendeu? Aliás, Ricardo, você conhece a minha irmã Eliana? A Eliana ela foi presa no DOI-CODE, ficou 24 horas no DOI-CODE junto com a minha mãe, e a gente nunca soube exatamente o que ela viveu. Eu só soube o que ela viveu depois que eu li o depoimento dos torturadores que foram obrigados a falar para o promotor, para o MP, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, que falaram, aquela menina ficou sentada ali de capuz 24 horas, ela não contava, entendeu? Então, é uma coisa assim meio até estranha da minha família de não querer... Eu convivi com a Eliana há muito tempo. Logo depois que aconteceu, ela foi para Salvador. Ela foi até para a casa do Fernando Santana e da Gilca. Foi quando a gente conheceu. E nós fomos avisados, olha, está vindo aí uma moça, vocês tratem muito bem dela, que ela está vindo de uma situação traumática. Então, nós fomos muito carinhosos com a Eliana. E eu convivo com ela até hoje, ela nunca falou, nunca